Lucas 6, e vocês podem acompanhar aí comigo. 6, verso 45. Vamos ser breve. Em nome do Senhor Jesus. 6, verso 45. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco essa passagem bíblica nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Lucas 6, verso 46, 45. O irmão pode colocar aí na tela, nós vamos acompanhando aqui. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Queridos, nós vamos colocar aí e vamos falar sobre os dois tipos de homem. Dois tipos de homem. Eu quero que você reflita bem. Nós colocamos aqui a psicologia, a sociologia, a psicanálise, a antropologia, filosofia. Todas elas têm procurado compreender a essência do homem. Nós temos essas ciências que elas abordam a questão do homem, do ser humano, buscando compreender esse ser humano que é complexo. E ainda que todas essas ciências, elas busquem compreender essa dimensão humana, na verdade, eles não chegam a uma definição precisa. Nós podemos analisar, por exemplo, a psicanálise criada por Freud e depois desenvolvida por outros que seguiram a sua abordagem, buscou conhecer esse ser humano através do inconsciente. E assim ele tentava estudar o comportamento humano pelo lado inconsciente, como também ele buscava essa compreensão através da vida infantil relacionada à questão sexual. Freud trabalhou isso, ele tentou entender esse lado da vida humana, do ser humano, mas não chegou a uma definição precisa, ainda que o trabalho dele tenha sido reconhecido, depois foi abandonado por muitos, mas ficou aí os resquícios da sua análise sobre a essência humana. A filosofia, por exemplo, ela tenta tratar do ser humano pelo aspecto racional. A filosofia, ela olha o homem, ela aborda o homem de uma forma racional, como um ser pensante, e ela envolve diversas matérias no seu bojo, como a epistemologia, a ética, a metafísica, o comportamento também desse ser pensante, criativo, racional. É dentro da própria filosofia que você pode observar que esse homem que a filosofia tenta compreender, ela lida com o existencialismo, uma corrente filosófica que trata do drama humano, do desespero humano, mas que busca compreender a liberdade humana. Dentro da filosofia você tem aquilo que é denominado também de humanismo, que procura falar sobre essa capacidade do homem, esse ser que tem a sua capacidade, que pode desenvolver. Então você vê que a psicanálise, a filosofia buscou essa compreensão do homem. Quando você vai para a psicologia, que é também uma ciência, ela procura estudar o comportamento humano, e dentro dessas linhas de abordagem, nós temos a linha do comportamento, seguindo aí a tendência do behaviorismo, e se vocês analisarem a psicologia cognitiva, que faz uma abordagem relacionada aí ao pensamento, dentre a percepção e a memória, então ela também procura, através de uma abordagem de análise, essa compreensão do ser humano. É por isso que consultórios, livros, palestras são mencionadas para se compreender esse homem. Porque o homem, meus irmãos, olhem bem para cá, o homem é um mistério. Se você analisar, o reino animal continua a mesma coisa desde o tempo que foi criado. O leão, por exemplo, sendo o rei da selva, dos animais, mas ele continua da mesma forma. Nós sabemos que tem animais que têm pele, têm couro,
que é resistente ao frio. Mas o homem, apesar de ser um ser que parece frágil, ele constrói, ele destrói, ele faz, ele desfaz, porque um homem, ele é um mistério. O homem é um mistério. E aí você pode observar que ainda que a ciência estude, ela não consegue dissecar, ela não consegue dizer na essência o que é esse ser humano. A antropologia tenta fazer isso por uma análise histórica, arqueológica, filosófica, mas ela também não sabe dizer na essência o que é o homem. Quando você aborda a biologia, essa ciência, ela procura tratar da evolução do homem, ela procura falar do homem como um ser que pode ser moldado e construído pela sua genética, pelo seu ambiente. Mas a ciência biológica, ela não trata da alma, ela não trata do espírito, ela não trata da essência espiritual do homem. Nenhuma dessas matérias que nós estamos abordando aqui, elas tratam isso. E se vocês analisarem, há homens na história humana que o comportamento deles foge de um padrão totalmente humano, que se transformaram em monstros, se transformaram piores do que animais. Quem poderia analisar um homem como Hitler, que na verdade ele é construído por um tipo de pensamento totalmente contrário, sem amor, sem compaixão, e o tanto de pessoas que ele conseguiu matar na face da terra. O holocausto implantado por ele, aquele homem que durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, ele dominava, mas quem poderia? Eu li um autor que disse que quando alguém olhava para ele, quando criança, era uma criança bonita, era uma criança simples, mas o que transformou ele em um monstro? Isso é só para mostrar que, na verdade, todas as abordagens sobre a vida humana, sobre o homem, ela nunca leva isso para o lado espiritual. Quando a gente lê, pode colocar aí na tela, me parece Eclesiastes 7:29, se não me foge a memória. E também depois coloca aí Gênesis, olha aí, Deus fez o homem reto, olha o que a Bíblia está dizendo aí. Deus fez o homem reto, porém, eles buscaram o quê? Muitas astúcias. Ou seja, por que esse homem é maléfico? Os que seguem a doutrina fatalista, os calvinistas, vão dizer que Deus determinou o ímpio para o dia do mal. Mas essa interpretação é a mais fraca do mundo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da língua hebraica para explicar isso. Mas quando eles dizem que Deus fez um homem para o dia do mal, é bom se lembrar que Deus fez um homem, que desse homem se origina a raça humana. E Deus não fez um Adão maléfico. Deus não fez um Adão diabólico. Deus não fez um Adão cheio do diabo. Deus fez um Adão que era puro e que era bom e que era perfeito. Então, Adão representa toda a raça humana. A Bíblia diz que é dele que vem o tronco de toda a humanidade. Então, eu não posso pensar que Deus fez o Chico, a Maria, o Antônio, o José, um bom e outro mal. Não existe isso. A Bíblia diz lá em Atos 17, que de um só, Deus fez toda a raça humana. Então, o primeiro homem que Deus criou na terra, quem foi? Adão. Agora, quando Deus fez Adão, Deus fez um homem perfeito, mas o homem desobedeceu a Deus. Veja aí Gênesis 3,17, só para os irmãos analisarem. Gênesis 3,17. Como é que diz? Gênesis 3,17. Pode voltar lá. Vamos lá. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, sim, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então veja bem, ele está dizendo aqui que a terra é maldita por causa de Deus? Não. Deus não fez a terra maldita, Deus não colocou maldição, Deus não colocou doença, Deus não colocou câncer, Deus não colocou desgraça, de maneira nenhuma. Tudo que ele fez está lá em Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus fez foi bom, tudo que Deus fez foi perfeito, tudo que Deus fez foi maravilhoso. Você não pode pegar, por exemplo, essas interpretações e dizer assim: Deus criou um homem maléfico. Não, senhores.
Isso contraria a própria natureza de Deus. Só para os irmãos observarem bem, quando você pergunta quem criou o Hitler, Deus criou o Hitler. Agora, a construção de Hitler, quem foi que fez? Ele mesmo. Ele lendo o homem como Nietzsche, ele pegando a teoria da evolução, ele foi se transformando em um monstro por causa de muitas invenções. Quem transformou Adão em um ser que se tornou pecaminoso? A Eva ouviu quem? Ouviu a serpente. E aí a serpente, e Deus já tinha dito, isso aí é livre escolha, meus irmãos. Rejeite todas essas teorias que dizem que Deus lá na eternidade escolheu um para a morte, outro para a vida. Negativo. Quando você observa lá no Éden, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeitamente bom. Adão tinha possibilidade para pecar. Deus sabia que ele ia pecar, mas Deus deu a Adão a livre escolha, porque o homem não é um fantoche. Então, o que nós podemos observar biblicamente é que Deus fez o homem bom, Deus fez o homem perfeito, mas ele saiu dos caminhos de Deus. O que foi que levou Adão a pecar? A Bíblia diz que ele ouviu a Eva, e Eva ouviu quem? A serpente. Mas o que foi que Deus disse antes para Adão? De tudo que tem aqui você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, era um teste, era uma responsabilidade, era uma moralidade, mas Adão desobedeceu a Deus. É aqui que está a desobediência. A Bíblia diz em Romanos 5,12, por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Então está aí, olha aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. O pecado não entrou no mundo como consequência de Deus, ou Deus ordenando o pecado. Negativo, não entrou por essa porta. E aí você pergunta, pastor, e por que tem homens bandidos, homens cruéis, homens maléficos? Vocês viram aqui duas histórias que são horríveis em pleno século 21, as pessoas querendo tolher a liberdade das outras por causa da sua crença e da sua fé. Essas religiões aí são religiões impostas. São religiões que querem colocar a goela abaixo um estilo de vida pela força, pelo sangue. O cristianismo não é uma imposição. O cristianismo é uma liberdade que a pessoa decide servir a Deus. Mas por que essa janela 10x40, chamado cinturão de resistência, onde estão os países mais perigosos contra os cristãos? Por causa da maldade humana. Era nessa região aí que tinha um camarada chamado Osama Bin Laden. E quem foi o criador da Al-Qaeda? Bin Laden. Quando você olha para Osama Bin Laden, olhe bem para cá para vocês entenderem. Ele consegue, com o seu discurso, com a sua filosofia diabólica, fazer com que aqueles dois homens, ou aquelas pessoas, peguem aqueles aviões e joguem nas torres gêmeas. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo que Deus deixou que fizesse aquilo, que Deus permitiu que fizesse aquilo, que Deus, Ele criou aquelas pessoas para aquilo. Negativo, negativo. Você vê aí que esse homem mau, o que foi que transformou esse homem mau? Um tipo de filosofia. Deus dá liberdade, ele pode escolher o bem. Se ele escolher o bem, vai ter vida. Se escolher o mal, ele vai ter o mal. Então é muito importante que vocês compreendam. Então por que Hitler se tornou o que ele foi? Por que Stalin se tornou o que ele foi, se vocês analisarem? Se vocês observarem bem, Pol Pot, um homem cruel, tão ruim na história, se vocês analisarem lá no Camboja, por que ele se tornou assim? Osama Bin Laden, Saddam Hussein, pistoleiros, homens cruéis que matam pelo prazer. Por que esse homem, imagem e semelhança de Deus, se torna essa peste, se torna essa desgraça, se torna esse homem sem amor, sem compaixão? Responda a filosofia? Ela não responde. A psicologia também não responde. A psicanálise também não responde. A Bíblia e a teologia respondem. Quando você vai para a Bíblia, para a teologia, ela responde por que o homem se transforma num monstro, numa peste, numa desgraça, numa miséria. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem se afasta de
Deus. E como ele não quer Deus, ele não quer os mandamentos da Bíblia, ele não quer a lei da Bíblia, ele não quer, por exemplo, o modelo de Cristo, ele não quer as boas obras, ele não quer o fruto do Espírito, ele não quer a justiça, ele não quer a paz. Vocês podem observar por que as pessoas odeiam a Bíblia, por que as pessoas não querem a Bíblia, porque a Bíblia ela quer mostrar o padrão do homem à luz de Deus. Mas eles não querem a Bíblia. Se vocês analisarem, como é que se forma um homem perfeito, pastor Oziel? Se ele seguir os 10 mandamentos, ele se torna um homem perfeito. Se ele seguir o modelo de Cristo, se torna um homem perfeito. Se ele seguir as boas obras de Cristo, se torna um homem perfeito. Agora, o que nós podemos analisar é que esse homem, depois que ele peca no Éden, ele deixa de ser bom e ele passa a ser mau. Isaías 59, primeiro, a Bíblia diz que esse homem, ele se tornou pecaminoso. Olha aí, coloca o verso 2, olha o verso 2. Depois que você chegar em casa, você pode ler. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre o quê? Entre vós e o vosso. Pronto, aqui está a linha divisória entre Deus e o homem. O que acontece? Quando o homem peca, a Bíblia diz, maldita é a terra por causa do homem, da escolha do homem. Esse homem que pecou se tornou maléfico, se tornou ruim, se tornou desgraçado. Eu não conheço nenhum de vocês aqui, meus irmãos. Às vezes você está sentadinho aí, está sentadinha, tem irmão que a gente pensa que é uma beleza. Quando dá fé, a pessoa diz assim, rapaz, fulano de tal matou fulano. Rapaz, eu nunca pensei que ele fosse fazer isso. Vocês já viram isso? Olha, fulano de tal matou fulano. A fulana furou o fulano, matou fulano. Mas aquela senhora é uma senhorinha pequena. A natureza maléfica, diabólica, a natureza carnal, ela explode dentro de você. Ela explode dentro de você. E essa natureza carnal, ela é perigosa, porque ela é um vulcão que vai entrar em erupção a qualquer momento. Eu não sei o que vai sair de você. Por isso que Jesus está dizendo que existem 2 tipos de homens. E aí, quando esse homem peca, ele não se torna mais um ser perfeito, como Deus havia feito Adão. Gênesis 3, aliás, Romanos 3, 23, a Bíblia diz, todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. E aqui Isaías 59 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí eu citei aí Eclesiastes 7, 29. O homem que se tornou astuto por causa do seu pecado. Coloca aí, vamos ver agora o homem na teologia de Paulo. Olha como é que Paulo explica a essência do homem. Veja se é o 7, 18. Se não for o 18, é o 14. Vamos lá, Romanos. Muito bem, agora quem está falando isso aqui é Paulo. Olha o que Paulo diz. A psicologia não diz isso, a psicanálise não diz isso, a sociologia não diz isso, mas Paulo diz. Porque eu sei. Vai lá, lê aí, olha aí como é que diz. Vamos lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Isto é, na minha carne. Gente, vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia. Na minha carne, vai. Não habita bem algum. Não tem bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Isso. Mas não consigo realizar o bem. Pronto. Você pode fazer a sua força, você pode tentar por você mesmo, não vai conseguir. Isaías 64, verso 6, coloca lá. Se não for 64, 6 é o contrário. Olha aí, como é que diz? Mas todos nós somos como um imundo. Todos nós, olha a Bíblia falando de você, querido. Você é imundo. Vai. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A tua justiça, por que a tua justiça não salva? Por que a tua justiça não consegue te levar para Deus? Porque a tua justiça é trapo de imundícia diante de Deus. Entendeu como é as coisas? Olha como é que a Bíblia está mostrando a tua essência. Às vezes você diz, eu sou bonzinho. Foi por isso que Jesus disse ao jovem rico, quando você lê a própria Bíblia, a palavra de Deus, ele vai dizer isso. Ao jovem rico. Como é que ele diz ao jovem rico? Quando o jovem rico chega e diz, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que Jesus diz para ele? Coloca Lucas 18, 19. Por que tu me chama bom? Tu sabe o que é bom. Só um bom, olha aí. Só um bom. Então, você
que pecou lá atrás, você não tem nada de bom. Essa tua carne velha, meu irmão, esse teu ser não presta para nada. Tem irmão que diz assim, rapaz, porque, olha, tem homem, tem mulher que você diz, meu Deus do céu, virou uma bagaceira, a bicha está solta, não é assim? O bicho está solto, irmão, não se admire, não fique, tem irmão que fica estranho, olha, se você vê esse homem que se altera, olha, o homem é tão perigoso, tem hora que ele é mulher, tem hora que ele é macho, tem hora que ele quer ser galinha, tem hora que ele se transforma. É esse homem, aí a sociedade não entende o mistério, aí fica a psicanálise entendendo uma coisa, aí o Freud dizia, por que o marido fica desse jeito com a esposa, por que ele vira desse jeito, ele tentava, não, é porque lá na infância, que infância é pecado desgraçado na tua vida, é só isso. Não é assim? Pastor, por que a fulana tem isso? Não, na minha abordagem, dentro do behaviorismo, dentro dessa concepção, dessa análise clínica, dessa cartaz, que cartaz e nada, é só diabo dentro. É só o diabo dentro. A gente fica explicando, né? Assim, filosoficamente, eu quero dizer, esse ser humanista complexo, né? Na verdade, essas nossas transformações edipianas, é assim que eles falam, tudinho lá. E eu fico só ouvindo as besteiras, meu Deus do céu, que besteira. Aí pronto, aí eles nunca tocam na desgraça que o homem tem. A Bíblia, irmão, é gostosa. Olha o que Paulo está dizendo, em mim não habita bem nenhum. E aí quando o homem vai falar, bom mestre Jesus, te aquieta, que tu não sabe o que é bom. Tu não sabe. A bondade do homem, irmão, ela é relativa. Tem hora que ele pode ser bom, bem aqui, ao mesmo tempo ele se torna ruim. Só para mostrar que tu não presta. Tem irmão aqui que faz um bem para a gente, a alegria. Mas se tu fizer desse tantinho aqui com ele, eu não sei onde é que eu estava que eu te dei esse presente. Não é assim? Aí já mostra a tua ruindade. É ou não é? Muda na mesma hora, porque a tua natureza não vale nada. É por isso que quando você vai para Gálatas 5,16, a Bíblia diz, andai em espírito. Eita, meu irmão, toda hora você tem que sair de casa, Espírito Santo enche a minha, Espírito Santo domina a minha vida, Espírito Santo domina a minha mente, Espírito Santo domina o meu corpo. Não tem um crente aqui, não venha para cá com conversa para mim não tem um crente aqui que de vez em quando tu está deitado na rede ou na cama, que de repente a tua mente não dá um giro de besteira. Tem ou não tem? Aí tu tem que repreender, porque Lutero dizia que é impossível nós evitarmos que um pensamento ruim não venha à mente. Agora, ele diz que você não vai deixar o pensamento se transformar em realidade em você. Mas todo mundo, irmão, é porque só tem dois tipos de homens na terra. O homem bom e o homem o quê? Mal. Vamos lá, dois tipos de pessoas na terra. Vamos, homem bom e o homem, vamos lá, dois tipos de pessoas na terra. Qual é o primeiro? O homem e depois o homem. Então veja bem, nós não temos como ser bom desde o momento que a natureza pecaminosa nos dominou. Eu vou só te mostrar o que tem dentro de tu bem aí. Coloca bem aí Gálatas 5,19, vamos lá. Gálatas 5,19, já está bem aí, tu só vai, vamos lá, o que tem dentro? Porque as obras da carne são manifestas. Paulo diz, em minha carne não habita bem algum. Agora ele vai dizer o que é essa carne. Elas são manifestas. Qual é a primeira? Adultério. Irmão, e aí? Pastor Zé, é o seguinte, eu adulterei porque, sinceramente, a minha esposa tem fracassado, ela não tem me dado brecha. Eu pedi para ela botar um baby doll, e ela botou, foi... Meu Deus do céu. Irmão, rapaz, não tem baby doll mais não? Tem sim, eles usam direto. Irmão, e aí você... pastor, eu quero que o irmão me compreenda, viu? Eu quero que o pastor me compreenda, porque a gente é carne, pastor, não é assim? A gente é carne, mas tem que ver o meu lado também. Porque o Satanás, irmão, Satanás, olha o que Paulo diz, ele está dizendo, as obras da carne. Isso aqui, meu irmão, não é descuido teu,
Isso aqui não é apenas uma coisinha, é que tu está dando lugar ao quê? Às obras da carne. Tu está dando lugar. Depois vem o quê? Fornicação. A fornicação é o quê? Os jovens aí, o que é fornicar? Quase a gente não prega isso mais hoje. Sexo sendo solteiro. Aí pronto, hoje, irmão, está tudo bagunçado. As coisas tão bagunçadas. É jovem da igreja, que aí ele pronto, fica com a moça fica com ele. Aí quando vem se casar, eu já recebi aqui no gabinete deles que já estão casados há 3, 4 anos. Aí depois chega, pastor, é porque eu queria uma oração, porque a gente teve uma falha. Que falha? Foi pecado, irmão. É uma fornicação doida, é bagaceira. Irmão, tá uma bagaceira mesmo, doida. E aí a gente que é pastor, a gente aguenta as coisas, mas a gente tem que ensinar, não é assim? Tem que ensinar para ser crente. Olha, eu já fui em festa aqui de crente que vai casar, aí eles estão botando reggae mundano, estão botando música velha mundana. Meu irmão, eu lá quero isso. Antigamente os irmãos iam casar, procuravam os hinozinhos da harpa. Nesse altar, tá o irmão, aí canta da fé. Irmão, olha, não coise a vida. Tem um camarada aí que lançou agora uma obra do Nelson Ned, mostrando que ele conquistou o mundo com a voz dele. Mas o homem vivia tanto na droga, tanto na bebida, que ele pegou um revólver e deu um tiro na mulher dele, dentro da casa. É assim, esses cantorzão, tudo bonito que tu escuta e que tem até teólogo dizendo a música é linda, ele bota o pozinho, chupa até e vai cantar, cheio do diabo, e tu ainda fica louvando. Tu ainda fica escutando. Isso não é coisa para crente, meu irmão. Nós temos que saber qual é a fonte. E Tiago diz que não pode sair água doce e nem salgado da mesma fonte. Ou um tipo de água ou outra, mas não pode. Irmão, pode até o cantor ser ruim, mas se for crente eu escuto. Eu escuto. Mesmo desafinado. Mas é melhor eu ouvir ele do que quem cheira maconha. Sim ou não? É ou não é? É melhor eu ouvir ele do que quem está incentivando a traição. Pode observar, um dia desse eu estava na casa de uma irmã, no aniversário dela. E aí lá, pronto, ela botou, aí pastor, seu lanche, aí tinha um aniversário. Era da casa daquela ali. Tinha o aniversário dela e bem encostado dela tinha um outro aniversário. Era. E aí pronto, e ela botando lá, botou meu suco e as coisas, eu comendo. E o outro estava aniversariando. Até perguntei, o que é ali, irmã? Aniversário. Mete o chifre nele. Mete o chifre nele. Eu disse, meu Deus do céu. Rapaz, eu até perguntei, é casado, irmão, ele? Perguntei para ela. Rapaz, isso não é coisa. Olha, só para você ver como é o homem no mundo. Onde é que eu vou botar uma música dessa? Sinceramente. Não é assim? É desse jeito. A pessoa tem que entender, irmão, que é assim, olha, fornicação, o que mais? Impureza, o que mais? Lascívia. Aí vai. Olha aí, tudo da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, pelejas, dissensões, ainda tem mais. heresias. Eita! Tudo isso aí está dentro de tu. Tudo isso aqui está dentro de uma pessoa. E eu li um teólogo que diz assim, às vezes você acha impossível, mas ele diz, pegue a tua Bíblia e sente lá no quintal da tua casa ou no apartamento e pega a caneta e diz, será se eu tenho isso? Que tu vai saber que tu tem. Tu pega a tua canetinha, aquela de marcar amarelo, aí tu vai, será se eu tenho inveja? Aí tem. Eu nunca matei ninguém, eu não sou homicida. E bebedice, e glutonaria. Tudo isso aí tem dentro. Tudo isso aí está dentro de você. Agora, pastor, e como é que a gente pode mudar? Como é que eu posso sair do homem ruim para o homem bom? Agora coloca aí, meu filho, na tela. João 3:3. Eu vou mostrar agora como é que tu vai sair desse universo velho, do homem ruim para o homem bom. Olha aí, como é? Jesus respondeu e disse-lhe, Sim. na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como é que faz para entrar lá e para ser uma nova criatura? Coloca o verso 5. E esse nascer de novo, olha para cá o que é nascer de novo, vai. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Pronto. Nascer da água e do Espírito. Então, e tem aí nesse texto, tem aí que eu queria aquela partezinha que eu vou mostrar aí para vocês,
Aí é o 3, né? É o 3. 3, 5, não é isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o 3, 5. 3, é do alto. Deixa eu ver aqui onde é que está aí. Mas ele fala aí nesse texto que é para nascer do alto. E eu acho bonita essa parte aí. Vocês podem ver aí. Ele vai dizer que é nascido do alto, não é de ti mesmo, não. Observe bem, porque se você disser assim, eu vou meditar aqui, eu sou bom, não vai dar nadinha. Eu vou colocar meus pensamentos em dia, não vai dar nadinha, porque não vem de vós. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvo. Mediante o quê? A fé. Não vem de vós. É o quê? Vem do alto. É só do alto que vem a salvação. É quando o Espírito Santo entra na tua vida e te transforma em uma nova criatura. Meus irmãos, é isso que eu gosto. E quando você vai para Tito 3,5, lá está escrito: não por obras de justiça praticado por nós mesmos, mas pelo lavar regenerador. Olha aí, o irmão já botou, olha, se houvesse me fez, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, ok? Então vamos lá. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando como é que nasce o homem bom. O homem bom não é pela tua bondade, porque tu não presta. Não é pela tua perfeição, tu não tem perfeição. É só quem nasceu de novo. O homem bom é aquele que nasce de novo pelo poder do Espírito da palavra de Cristo Jesus, ok? Aí quando você nasce de novo, nasceu de novo, foi transformado, aí o Senhor Jesus Cristo diz: o homem bom tira do quê? Do bom tesouro do seu coração, coisas boas. Irmão, é tão interessante, quando você vai para o texto original, se vocês analisarem, eu coloquei aqui, lá está assim, ó, ha-agatos, antropos. Olha assim, quando vem esse ho-agatos, aqui é um adjetivo atributivo. Ele coloca em primeiro lugar a bondade. Agatos é bom. Esse termo aí no texto original, ele está dizendo que a constituição da natureza humana é saudável, é agradável, é aquilo que é bom em você. Mas não é bom em você porque você tem, é porque veio do alto. Você nasceu de novo e agora o Espírito Santo trouxe a natureza divina. Você tem Deus dentro de você. O Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo dentro da vida. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Levanta a tua mão. Eita glória. Agora dá uma olhadinha bem para o teu irmão e diz assim: meu irmão, diz aí para ele aí. Olha para ele, olha na cara dele: meu irmão, eu e tu não prestava para nada. Nós era ruim, irmão, mas Jesus implantou em nós a natureza divina, o Espírito Santo, e hoje nós somos novas criaturas. Eita glória! Levanta a tua mão e glorifica. Se tu era bandido, Jesus te transformou. Era ladrão, Jesus te transformou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Coloca aí 1 Coríntios 6, verso lá pelo 18, só para os irmãos terem ideia. Prepara aí o microfone para ler ligeiro. Vamos lá. Fugir da fornicação. Isso, vai. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Isso. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Vai. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Agora você é templo do Espírito Santo. Vai. Que habita em vós, Isso. proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vai. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eita glória! No vosso espírito. Isso. Os quais pertencem a O Deus. teu corpo, o teu espírito agora pertence a quem? A Deus. Tu não prestava para nada, a tua natureza ruim, carnal. Aí o Senhor Jesus te salva e coloca dentro de você quem? O Espírito Santo. E você agora é nova criatura. Você é nova criatura. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Agora vem o mais interessante. Vamos voltar para lá. Bota lá para o texto de Lucas. Esse homem bom, observem bem, ou então o bom homem, porque vem em primeiro lugar o adjetivo, olha ali. A nossa Bíblia está colocando assim, ó, o homem bom. No original está agatos, se você ler, então, ou seja, o bom homem. Por que é interessante? Porque nesse caso aqui, nessa construção,
está dando ênfase ao homem. E no texto original, não está dando logo ênfase ao homem, está dando ênfase à bondade do homem. É por isso que ele está dizendo, ó, o bom homem, aí é atributivo, o bom homem, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O interessante é que essa palavra bem é a mesma palavra agathos. Agathos quer dizer excelente, agathos quer dizer agradável, agathos quer dizer amável, agathos quer dizer saudável. Aonde é? Olha para cá, irmão, para tu entender o mistério. O homem que agora é transformado, o homem que agora tem o Espírito Santo, o que ele vai tirar do seu coração? É isso que o texto ele está mostrando para nós. O que ele vai tirar do coração? Vamos analisar o que um homem bom tira do coração. Coloca aí 1 Coríntios 10, 33. Rapidinho, vamos lá. Vamos ver o que ele tira aí do coração. Vamos lá. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito próprio, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Está vendo? Ó o que ele está dizendo ali. Ele está dizendo, como também em tudo agrado a... Essa palavra no original, se vocês analisarem, ela aí no texto original, sabe o que ela quer dizer, irmãos? Essa palavra, ela quer dizer aresco. Sabe o que é aresco aí, agradar? É esforçar-se para agradar o outro. É esforçar-se para se acomodar à opinião do outro. Um crente salvo, irmão, olha para cá que eu vou dizer uma verdade bem aqui. Quando você é crente de verdade, você é salvo, você não é polêmico. Não existe essa. Tem irmão que diz, eu sou cri-cri, tu é antipático. Eu sou cri-cri, tu é abusado, velho. É por isso que ninguém gosta de tu. É chato, tu é chato, antipático. Porque quem é salvo, olhe para cá, quem é salvo, ele tem tanto prazer em agradar as pessoas, que ele até cede à opinião do outro, para que tudo esteja na paz. Para que tudo esteja na harmonia. Olhe para mim, é impossível uma mulher de Deus, um homem de Deus, procurar contrariar a verdade ou coisa boa para criar polêmica. É impossível. Olha o que Paulo está dizendo. Em tudo eu procuro agradar a quem? A todos. Não buscando o que, igreja? O próprio? Se tu buscar o teu próprio proveito aqui, tu nunca vai agradar ninguém. Porque todo mundo só quer o seu proveito, a sua forma. Por exemplo, eu chego numa festa, aí tem uma festa na igreja, aí os irmãos estão trabalhando, está pesado, aí estão ocupados em tudo, aí de repente eu fico ali, aí o irmão chega, pastor, olha, só deu para lhe acomodar lá naquela casinha do irmão fulano, porque está tudo lotado. Eu disse, minha irmã, pessoa como eu, você me botar naquela casa, eu já estou buscando o meu próprio proveito. Porque eu sei quando a pessoa está fazendo preferência, quando ela está fazendo preconceito, mas eu sei quando a pessoa está fazendo pelo bem, que não tem mais condição para me hospedar de outra forma. Então Paulo, ele está mostrando que a pessoa que é bom, olha irmão, quem é bem de verdade só tira o que é bom do seu coração. Ele só tira o que é agradável, ele só tira o que é maravilhoso. Coloca aí Hebreus 11:4. Vamos ver o que o homem bom tira do coração. Ou o bem, vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior... Pela fé o quê? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Está vendo? Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Olha. Dando a Deus testemunho dos seus dons. Olha que a Bíblia diz que Adão já tinha o quê? Aliás, o Abel já tinha o quê? Dons. Vai. E por ela, depois de morto, ainda fala. Veja que aqui, esse homem, o que Caim tinha para dar? Não tinha nada. O que Abel tinha para dar? Tinha dons, tinha bondade, tinha justiça, tinha santidade, era agradável. Ele era um homem abençoado por Deus. Agora eu vou mostrar para vocês o que o homem bom tira do coração. Coloca aí Gálatas 5:22. O que o homem bom tira do coração? Vai. Mas o fruto do Espírito é... Vamos lá, bem devagarzinho. Um homem bom tira do coração? Amor. Lá vai. Amor. O que ele tira mais? Gozo. O que ele tira mais? Paz. O que ele tira mais? Longanimidade. O que ele tira mais? Benignidade. O que ele tira mais? Bondade. O que tira mais? Fé. O que mais? Mansidão. Vai. Olha o tanto de coisa temperança. boa. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo? Aí a pergunta é, você é bem mesmo? Porque se você for bem, tudo que tem fruto do Espírito vai aparecer em você. É o amor, é a amabilidade, é ser agradável,
esse é o homem bem, é o homem bom. Eita, meus irmãos. Hoje eu quero que tu vá para casa pensando, será se eu sou isso mesmo? Será se eu sou esse homem bom mesmo? E essa bondade aqui não é a tua, é o Espírito Santo que colocou, é a irmã que é crente. Será se eu tenho amor mesmo na minha vida? Será se eu sou longânimo? Será se eu sou cheio de gozo? Será se eu sou cheio de alegria? Pronto. Aí tem o segundo homem. O segundo homem, olha, vamos lá, bota lá para o texto, vamos voltar aqui para a gente já encerrar. E o segundo homem, pastor Aziel? Vamos falar do segundo homem. Aí é o que? O homem mau. Se vocês analisarem no original, poneros quer dizer maligno. Isso aqui é pesado, irmão. Esse adjetivo aí, o homem mau, é poneros. E se vocês analisarem poneros, sabe o que quer dizer? Mal, de natureza ruim, de condição ruim, mal no sentido físico, doente velho, doente moral, doente ético, ruim, iníquo. Só tem dois tipos: ou você está do lado do homem bem, bom, ou você é o homem mau. Irmão, não tem coisa pior do que uma pessoa com espírito doente, comportamento doente, vida moral doentia. Por isso que Jesus disse assim, olha, o homem mau, a Bíblia, irmão, é tão boa que até ela ajuda no português, né? Vocês podem observar que você tem o mal com U e o mal com L, né? Está lembrado aí dessa regra, não está? Como era ela aí? Dá para ele falar aí, para ele falar bem. Mal com L é contrário de bem. É. Mal com U é contrário de bom. É um antônimo de bom. Olha. Viu? E aí esse mal bem aí, até a Bíblia te ajuda facilmente, porque quando ele está usando com o U, ele está falando que aquela pessoa é aquilo ali. É a natureza própria dela. O mal com L já é ele não tem a capacidade de fazer o bem, ele já pratica o mal, ações maléficas. Olha, irmão, você só dá o que você tem. Não se espante não, tem irmã que vai bater boca. Se a irmã sentar aí do teu lado, e aí você diz, ô irmã, afasta mais um pouquinho. Eu não fasto. Aqui também eu sento, eu dizimo aqui nessa igreja. Ai, véio, deixa ela. É a natureza velha dela que nunca foi transformada. É o homem velho que ainda está lá dentro. Porque quem tem natureza transformada, aí ela diz, irmão, eu vou me ajeitar bem aqui um pouquinho, mas está bem lotado aqui hoje, não é assim? Pronto, por quê? Porque, meu irmão, quem é bom de natureza, sempre se acomoda para ajeitar o outro. Amém, irmãos? Vocês sabiam que a igreja, se ela vivesse mais essa realidade, nós nos tornaríamos mais agradáveis, nossos cultos mais maravilhosos. Pronto, irmão, senta bem aqui pertinho de mim. Não, mas aí está acostado. Não, rapaz, é bom aqui mesmo. Vamos ficar aqui juntinho. É isso que é gostoso. Agora, o homem mau, vamos lá, 3, coloca aí 1 João, vamos lá, 3,18, rapidinho, para a gente encerrar. Aliás, 3,12. Vamos lá, 1 João 3,12. Olha quem é mau. Como é que diz? Não como Caim, que era do maligno. Ei, parei. Caim era do quê? Do maligno. Abel era do quê? Vocês se lembram o que Abel era? De Deus. De Deus, justo e tinha dons. E o Caim? Do maligno. Maligno. E aí, como ele era do maligno, fez o quê? Matou a seu irmão. Por quê? Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e os de seu irmão justas. Vocês estão entendendo isso? Coloque isso na sua mente aqui. E aí a pessoa vai, senta lá no divã, aí fica, irmã, por que tu é ruim assim? Doutor, eu acho que foi uma formação de meus pais. Irmão, fica só olhando. Meu Deus do céu. Tu é ruim é porque a tua natureza é pecaminosa. Tu é cascavel. É porque tu ainda não aceitou Jesus. Se aceitar, o Espírito Santo vai entrar e vai te fazer uma ovelha lavada pelo sangue de Jesus, irmão. Tinha uma mulher que ela tinha 7 diabos nos coros dela. E Jesus foi lá e tirou os 7 diabos. Como era o nome dela?
E aí, no dia da ressurreição, ela era a primeira que estava lá, porque Jesus transformou a natureza. Quem glorifica, diga glória a Deus. Eita, glória a Deus. Irmão, tem. Eita, não vou nem falar aqui, porque senão vou demorar muito. Aí tem outro. Vamos ver Gênesis 4:4. Coloca lá. Gênesis 4:4. Olha a natureza, vamos lá. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, Isso. e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 8, do mesmo capítulo. 8, vamos lá. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Tá vendo? Agora coloque Hebreus 11:14, só para a gente fechar aqui. Hebreus 11:14, vamos lá. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Aliás, 11:4. É 11:4. Veja lá, 11:4. Olha aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, Tá vendo? pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, Isso. dando a Deus testemunho dos seus dons. Isso. E por ele, depois de morto, ainda fala. Pronto. Então, resumindo, coloca aí na tela, meu filho, para os irmãos observar, para ir para casa. Tu vai para casa primeiro. O que tu vai tirar do teu coração hoje? Olha para mim aqui. Olha para mim. O que tu vai tirar do teu coração? Do teu coração tu pode tirar amor para me dar amor? Do teu coração tu pode tirar misericórdia para dar misericórdia? Do teu coração tu pode tirar compaixão para me dar compaixão? Do teu coração tu pode tirar verdade para me dar verdade? O que tu tira do teu coração esta noite? O homem bom, do tesouro do seu bom, ele tira o quê? Coisas boas. Irmãos, e um homem que tem coisas boas no coração, ele tem uma missão linda, ele tem uma missão nobre nesta terra. Todo homem que tem coisa boa no coração só planta o que é bem, só planta o que é bom e só dá o que é bom. Peça a Deus para você ser essa pessoa boa. Eu coloquei ali algumas referências. Atos 16:2, a Bíblia diz: e todos davam bom testemunho de Timóteo. Timóteo era um homem bom. Quando você também pega a palavra de Deus, em Atos 22:12, da mesma forma. Quando você pega 1 Timóteo 3:7, a Bíblia diz: nós temos que ser bom, tanto para os que estão dentro, como para os que estão fora. Temos que ter bom testemunho dos de fora. Ou seja, até as pessoas lá fora têm que olhar para nós, que somos crentes, e dizer assim: fulano, rapaz, eu não sou crente não, mas fulano é um bom crente. Rapaz, eu não sou crente não, mas aquela mulher ali, coloque essa referência aí, só para os irmãos entenderem, porque tem irmão que diz assim: ninguém tem nada a ver com minha vida. Tem. É necessário também que tenha o quê? Dos que estão de fora. As pessoas de fora têm que olhar para nós, têm que olhar para a tua vida, têm que olhar para a minha vida e ver que nós temos uma natureza transformada. Querido irmão, querida irmã, e aí o que você, quem tem um coração mau, pastor Aziel, o que tira? Eu vou mostrar, coloca lá Mateus 15:19. Olha o que tu tira do teu coração quando tu não presta, quando é um homem mau. Vai lá, só essa referência aí e a gente fecha. Porque, vamos lá, como é que diz aí? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Para aí, olha o que você vai tirar do tesouro velho do teu coração. Primeiro, vai tirar o quê? Mal? Mortes. Morte. Adultérios. Não. Maus pensamentos. Primeiro, vai tirar o quê? Maus pensamentos. Toda pessoa que não é transformada só tem mau pensamento, velho. Ele não pensa puro. Por isso que Paulo diz a Tito: tudo é puro para os puros. A pessoa que não é transformada, irmão, até na rede dele ele fica com maus pensamentos. A irmã que não é transformada, mau pensamento. É por isso que tem briga no WhatsApp, tem briga na internet. É porque tu não é transformada e toda hora tu está pensando que não convém. Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, nisto pensai. Pense o que é bom. Agora, quem não tem um coração transformado, só vai sair o quê? Maus pensamentos. E o que mais? Mortes. Ele pode até te matar. E depois? Adultério de novo. Depois? Fornicação. Aí o que acontece até? Furtos. Ladrão também. Vai o que mais? Falsos testemunhos. Gosta de falar mal dos outros. E blasfêmias. Pronto aí. É disso aí que o teu coração tira. Agora, se você for transformado, eu já falei o que vai sair do seu coração. Quem tem coraçãozinho limpinho aí? Ei, coração ré. Coração ré. Eita, irmão. Jesus, me dá uma mulher. Tu tem que orar assim: Jesus, me dá uma mulher de um coração limpo.
Jesus, me dá um homem de um coração limpo. Se teu coração for limpo, você será um instrumento nas mãos de Deus. Quem glorifica a Deus?